Bom dia! Estamos aqui hoje para mais uma aula de biologia. O nosso assunto, que vai começar agora, é sobre tecidos animais. Vocês, por favor, abram o livro de vocês na página 682 e acompanhem a explicação. Antes de passarmos os slides, eu quero lembrar 3 pontos para vocês. O primeiro ponto: vocês precisam se lembrar do que é homeostase. Homeostase é um equilíbrio dinâmico que ocorre no organismo, principalmente no organismo multicelular. Um equilíbrio hídrico, osmótico, de pH, um equilíbrio ácido-base, um equilíbrio térmico e um equilíbrio químico dos íons, né? Os íons têm que estar equilibrados dentro do organismo. Se o organismo é unicelular, ele vai se virar como uma célula só. Mas nos organismos multicelulares, vários tecidos participam desse tipo de equilíbrio. O segundo ponto que eu quero lembrar para vocês é que os organismos têm uma relação entre superfície e volume. Lá na página 682 tem o desenho de 2 cubinhos, um de aresta de 1 centímetro e um de aresta de 2 centímetros. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver que essa relação superfície e volume para um ser vivo é muito importante. Se os tecidos de revestimento têm por função fazer trocas entre o meio e o organismo, então essa relação superfície e volume é muito importante. Então, nós temos que quanto menor a célula, maior a superfície de troca. Se a gente pensar num organismo, quanto maior o organismo, mais superfície de troca ele vai ter, ok? Quanto maior o volume for do organismo inteiro, multicelular. Mas como que ele consegue aumentar esse volume essa superfície de troca? Porque as células vão ser pequenininhas. Quanto menor a célula, maior a superfície de troca, ok? Então, só que no organismo multicelular, nem todas as células têm essa troca facilitada. E aí, quanto maior a quantidade de órgãos, de tecidos tem o organismo, mais necessidade ele vai ter de sistemas de transporte de nutrientes, de oxigênio, porque tem organismo que tem um sistema de transporte, né? Tem outros que não. Isso vai depender dessa relação superfície-volume. E a outra coisa que eu quero lembrar para vocês é que todos os tecidos têm origem nos folhetos embrionários, na ectoderme, ou na mesoderme, ou na endoderme. E o único tecido que tem origem nos 3 folículos embrionários é o tecido epitelial, ok? Muito bem. No próximo slide, a gente tem o conceito de histologia. Este conceito a histologia, a parte da ciência que vai se preocupar com o estudo dos tecidos. Normalmente, os especialistas nisso são os patologistas, aqueles que têm condições de comparar um corte microscópico histológico de um tecido sadio com um de tecido doente. Ao analisar esses cortes, ele é capaz de dizer que tipo de patologia aquele tecido está apresentando e ajudar, então, o diagnóstico médico. Mas, ao mesmo tempo, essa histologia, a parte da histologia, está ficando bastante avançada. Quando a gente tem aqui, por exemplo, a engenharia de tecidos. Essa engenharia de tecidos vai buscar desenvolver tecidos de uma forma artificial. Isso são os chamados bancos genéticos, né? Que além de desenvolver os tecidos, também cultivam todo o genoma das espécies. Esse desenvolvimento de tecido artificial não é só de animais, ele é também de vegetais. A Embrapa, por exemplo,
ela possui um banco de tecidos, um banco genético de tecidos vegetais, que são plantas que eles querem guardar, porque ainda não conhecem direito o que elas podem ter, o que elas podem fazer. Já na engenharia de tecidos animais, tem aí na USP, em São Paulo, um departamento que vai produzir esses tecidos de modo artificial para fazer teste de cosmetologia. Então, o que a gente tem como conceito de tecido? Todos os tecidos são formados de duas coisas: célula e espaço intercelular, ok? As células sempre vão tender a serem semelhantes na forma e na função, mas isso depende do tecido. E o espaço intercelular, se é muito espaço, se é pouco espaço, vai depender do tipo de tecido que a gente vai estudar, ok? Muito bem. Vamos então ver essa história de tecido. Um tecido utilizado na medicina, que é a pele da tilápia. Essa pele é muito utilizada, né, para regenerar tecidos ou pele que foi queimada. É uma barreira viva que não permite que micro-organismos infectem essa pele que foi queimada e, ao mesmo tempo, não permite que o organismo perca muitos líquidos, muitos íons pelo ferimento. Então, ela funciona como se fosse um curativo. E a regeneração, quando ela é usada, é bem mais rápida do que fazer os curativos normais que a gente conhece dentro da medicina tradicional. A segunda coisa eu falei já, né? Peles artificiais para testes em cosmético. Hoje, com as leis que protegem os animais, eles estão sendo substituídos por essas peles artificiais. Lógico, pele humana, porque quem usa cosmético é humano, ok? Muito bem. Os tecidos epiteliais. Nós temos no organismo do animal 4 tipos de tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Só esses 4 tipos. Mas cada um deles tem os seus subtipos. Quanto ao tecido epitelial, quando eu olho um desenho de um tecido e falo, isso é epitelial, o que é que eu vou procurar neste tecido? Certas características que são inerentes a ele por causa do que ele faz. Então, primeiro vamos ver o que ele faz. Ele protege e ele reveste. Pessoal, a gente botou pele aqui, mas pele não é um tecido epitelial, pele é um órgão, tá? O tecido epitelial é um dos tecidos que formam a pele. Proteção e revestimento. Então, se é para proteger, é para não deixar nada entrar, é para não deixar nada sair. Então, ele vai revestir o organismo. Só que quando a gente pensa em revestir, logo você pensa em coisa do lado de fora. Mas esse revestimento é tanto externo quanto interno. Todos os nossos órgãos, todas as nossas cavidades são revestidas por tecido epitelial. A outra função é secretar. Secretar é diferente de excretar. Secretar é quando o nosso organismo produz uma substância que vai ser usada no próprio organismo ou em benefício do próprio organismo. Então, é um produto que eu preciso. Já a excreção, não. Excreção é um produto de lixo. Por exemplo, a nossa urina é um produto de excreção, sistema excretor, sistema urinário. Todas as substâncias dissolvidas na urina precisam ser eliminadas, elas não podem ficar dentro do nosso organismo. Então, lembre-se que nós estamos falando em secreção, produzir para usar, ok?
Outra função é a impermeabilização. Olha o que eu acabei de falar, bexiga urinária. Gente, o que a bexiga urinária guarda? Não é urina? A urina não é excretar? Excretar para jogar fora? Essa urina é cheia de amônia, ureia, ácido úrico, que são extremamente tóxicos para o organismo. E eles precisam ser eliminados. Então, não posso deixar essa solução tóxica em contato com os meus tecidos. Então, esse tecido epitelial vai impermeabilizar a bexiga urinária para que esses produtos, né, de amônia, subprodutos de amônia, não ataquem os meus tecidos, o meu órgão. Pode também ser função de troca gasosa. Troca gasosa. Quanto mais fino, melhor, porque a difusão não tem barreiras, muitas barreiras. Então, por exemplo, é o tecido epitelial que reveste lá o meu alvéolo pulmonar para facilitar as trocas gasosas, né? Oxigênio e gás carbônico. Também ajuda a manter a temperatura corporal. Nesse caso aqui, não é o revestimento que vai ajudar, mas é a função glandular que vai ajudar. E a função dos anexos desse tecido que vai ajudar, como, por exemplo, as glândulas sudoríparas. Isso eu estou falando, pessoal, de animais homotérmicos, tá? Porque animais heterotérmicos, eles têm outros mecanismos de não deixar variar muito a temperatura corporal. Ele é encontrado revestindo os órgãos, lembra que eu falei? Que tanto a revestimento é externo e interno, e é responsável pela formação das glândulas. Então, todas as glândulas que você imaginar que existe no corpo de um animal, essas glândulas são originadas a partir do tecido epitelial. O tecido epitelial, ele é originado a partir dos folhetos embrionários. Folheto embrionário, tecido epitelial, do tecido epitelial é que se formam as glândulas, ok? Muito bem. Qual outra função do tecido epitelial? Ajudar a movimentação de partículas. Porque este tecido epitelial ele pode ter especializações, como cílios, como microvilosidades. Microvilosidade, a função é aumentar a superfície de absorção, mas cílios é ajudar a movimentação. Olha aqui na nossa tuba uterina o que acontece com o ovócito, que não foi fecundado, ou um ovo, se ele foi fecundado. Nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. O fluxo de... Então, aqui a gente tem um tecido epitelial e aqui a gente tem os cílios desse tecido epitelial que reveste a tuba uterina. O batimento desses cílios ajuda a empurrar esse ovócito andando na tuba uterina, saindo do ovário, indo para o útero. Nas paredes da trompa de Falópio transportam o óvulo. Quem são esses epitélios? Qual é a característica dele para eu dizer isso é um tecido epitelial? Aqui a gente tem 3 características principais. Primeira característica, não é proteger e revestir? Então, eu não posso deixar nada entrar, não posso deixar nada sair. Se eu não posso deixar nada entrar, nada sair, eu vou ter que ter células firmemente unidas umas às outras, como se eu estivesse revestindo uma parede de azulejo. Qual é o objetivo de eu revestir uma parede de azulejo? É proteger a parede. Então, eu boto os azulejos e entre eles eu faço o tal do rejunte, ok? Isso significa que os tecidos epiteliais, eles têm células muito unidas umas às outras por modificações da membrana. As modificações da membrana ajudam esse colar uma célula a outra. E por isso tem pouca substância intercelular, quase nada. A chamada matriz extracelular ou substância intersticial, quase nada, tá? E a outra característica, eles são avasculares, isto é, eles não têm vasos sanguíneos. Ué, mas não tem vaso sanguíneo? Como que é oxigenado e nutrido? E como que os excretas são eliminados? Bom,
eles são ajudados por tecidos que ficam ao redor dele, chamados tecidos adjacentes. No caso da nossa pele, por exemplo, o tecido epitelial da nossa pele, ele é nutrido, oxigenado por um tecido que fica logo abaixo, que é um tecido conjuntivo. Então, esses epitélios, pessoal, eles não têm vaso sanguíneo. No nosso caso, no nosso organismo, a gente tem 2 tipos de tecidos que são avasculares. Um deles é o epitélio. Ele não tem vaso sanguíneo. Imagina se a gente tivesse vaso sanguíneo no nosso tecido epitelial da nossa pele. Qualquer batidinha, arranhãozinho ou uma roupa que pegou mais forte faria sangrar. E isso não está certo, porque a gente teria muito problema. Então, se a função é proteger, ele não pode nem sangrar. Então, ele não tem os vasos sanguíneos. Quem são estes tecidos? Os tecidos epiteliais, eles são divididos de acordo com a função de cada um. Se é revestir, tecido epitelial de revestimento. Se é secretar, tecido epitelial glandular, ok? Quem são os epitélios de revestimento? Olha só, olha esses desenhos aqui. Todos eles são feitos de células epiteliais. Pessoal, preste atenção, olha que dessa linha aqui, marrom, preta, para baixo não é tecido epitelial, tá? É o chamado tecido adjacente. Tecido epitelial pseudoestratificado. Se você olhar esse tecido assim de relance, parece que ele tem 2 camadas de células, mas não tem. É uma camada de célula só. Olha essa célula aqui e olha essa célula aqui. Então, é uma camada que parecem 2 camadas, ok? Por isso é um pseudo-estratificado, é um pseudo-estrato, pseudo-camadas. Já é diferente desse aqui, olha, que tem várias camadas de células. Este aqui, por exemplo, é um cúbico que forma um túbulo, é mais ou menos um prismático, né? Células prismáticas cúbicas, mas com uma base maior, ok? Então, aqui a gente tem um tubo, olha, os túbulos renais, os nossos vasos sanguíneos, artérias e veias são feitos dessa forma aqui, ok? Já esse epitélio é bem simples, bem fininho, porque o objetivo dele é troca do meio com o tecido que está logo aqui embaixo. Esse epitélio colunar é diferente. Olha que ele tem aqui um estrato e aqui ele tem uma camada de células. Então, ele é formado por 2 tipos que a gente juntou. Esse tipo aqui e esse tipo aqui. Então, a gente tem isso aqui na uretra. Já esse aqui é o prismático. A célula está meio esquisita, mas ele teria que ser uns prismas, né? Porque eles são as células longas e mais finas. E aqui, no que seria a luz do estômago, ele tem várias modificações e uma grande quantidade de muco para proteger o nosso estômago contra o ácido clorídrico, que tem pH 1,5. Já o outro tipo de tecido epitelial são os glandulares. Lembra que eu disse que o tecido epitelial de revestimento vem lá dos folhetos embrionários. Aí eu fiz o de revestimento e a partir dele é que eu faço as glândulas. Então, aqui eu tenho de revestimento e aqui um botãozinho formando as glândulas. No desenvolvimento embrionário, isso acontece. No final, eu vou ter 2 tipos de glândulas. Essa glândula que é exócrina e essas aqui que são endócrinas. Ah, professora, como que você sabe? Simples, eu vou procurar um ducto de secreção. Só essa aqui tem. Essa não tem, essa não tem, essa não tem. Então, as glândulas que têm um ducto de secreção são chamadas exócrinas. São glândulas que produzem uma substância que vão secretar para fora do tecido. Por exemplo, glândula salivar, glândula sudorípara, glândula sebácea, glândula mamária e daí por diante.
Já essas aqui são endócrinas, porque eu estou procurando, eu não estou vendo ducto de secreção. Ao contrário, as glândulas, que são as células glandulares, que são essas amarelas, vão jogar o seu produto dentro do vaso sanguíneo, que está aqui, ó, ou circulando a glândula ou entremeando a glândula. Então, isso aqui é uma glândula endócrina, endócrina, endócrina. No texto está escrito exócrina. Vocês vão corrigir. Isso aqui é endócrina, ok? Não tem ducto de secreção. Tecidos epiteliais de revestimento. Vamos ver alguns exemplos. Precisa decorar? Não. É só para aliar o tipo com a função. Por exemplo, tecido de pavimentoso. Pavimentoso é o quê? Pavimentar uma superfície para proteger, para revestir uma superfície. Então, esse aqui é pavimentoso, esse aqui é e esse aqui é também. Esse aqui é um pavimentoso simples com células maiores, esse aqui é um pavimentoso simples com células cúbicas. E este aqui é um pavimentoso cheio de camadas de célula, ó, estratificados, ok? Quem são, onde a gente encontra esse pavimentoso simples? Nos capilares sanguíneos e alvéolos pulmonares, olha lá, uma camadinha só, para facilitar a troca entre o que está dentro do vaso e fora, ou entre o que está no ar que você inspirou e dentro do vaso sanguíneo. Esse aqui é diferente. Esse aqui que tem várias camadas vai estar na nossa pele e nas mucosas oral e vaginal. Por quê? Porque essas camadas mais externas aqui, olha, elas se perdem, elas morrem e descamam. Então, a gente troca essas células o tempo todo. E essas de baixo vão se multiplicando e repondo essas de cima. Geralmente, para uma célula sair daqui e chegar aqui no nosso epitélio da nossa pele, demora aí algo em torno de 21 dias. Quando você vai fazer um peeling, o peeling faz a extração dessas camadas aqui, ó, e estimula essas de baixo a produzir mais camadas, e aí vem então aquela camada de células novas. Esse aqui, por exemplo, reveste os túbulos renais. Olha lá, uma camada só, porque é muito importante que o nosso sangue seja filtrado de modo eficiente, não precisa de muitas camadas de célula, muitas barreiras para essa filtração. Esse aqui é o de transição, que reveste a bexiga e o ureter. Por que de transição? Olha as células. Aqui elas são mais compridas, aqui mais redondas e aqui bem maiores. Elas transitam entre formas diferentes e são estratificados. Um estratificado de transição, ok? Já essa aqui, ela vai revestir o interior dos órgãos do aparelho digestório. Então, são células prismáticas, compridas, e bem aqui, olha, na ponta dela, na luz do tubo digestório, cheio de microvilosidades. E aqui, nós temos células prismáticas também, né? Só que aqui eu tenho cílios, e aqui uma camada generosa de muco, geralmente revestindo as traqueias, os brônquios, os bronquíolos, protegendo essas células aqui debaixo de outros tecidos contra o ataque de micro-organismos. Quando o catarro se forma, é porque todo o nosso organismo detectou intruso aqui, e quando você expectora, é um muco misturado com todo o resto do intruso que foi eliminado pelo nosso sistema imunológico. Aqui eu volto a lembrar vocês nesse slide as uniões, né? As diferenciações de membrana que mantêm as células coladas umas às outras. Se o objetivo é pavimentar e proteger, então eu tenho que colar uma célula na outra. Aí eu colo ou com fibras de proteínas, microfibras de proteínas, formando as zonas de oclusão,
Ou eu colo com zonas de adesão, que é uma secreção de glicoproteína que forma uma cola entre as membranas, ou eu colo com desmossomos, que são modificações de membrana que funcionam feito uns dedos que engancham uns aos outros para formar uma superfície de encaixe e evitar que as membranas se afastem. E tenho aqui as junções comunicantes. Por que junção comunicante? É como se fosse um canalzinho entre uma célula e outra. Olha, uma troca substância com a outra. Então, elas são totalmente independentes. Essa célula dessa aqui não, tem essas junções comunicantes entre elas. Esse slide e esse aqui é para mostrar aqui as vilosidades do tubo digestória, que é a luz do tubo digestório, e aqui as vilosidades que aumentam a superfície de absorção. E, por fim, os nossos epitélios glandulares. Os nossos epitélios glandulares são formados por glândulas de 3 categorias. A glândula exócrina, por que é exócrina? Porque tem um ducto de secreção. As glândulas sudoríparas, salivares, lacrimais, sebáceas, etc. As glândulas endócrinas, porque o produto dela é jogado dentro do vaso sanguíneo, que são todas as glândulas hormonais. Falou em glândula hormonal, falou em glândula endócrina, por isso que o médico chama endocrinologista. E uma única glândula que a gente tem no nosso organismo, que é o pâncreas, que é uma glândula mista. Ele, ao mesmo tempo que tem uma porção exócrina, tem uma porção endócrina. A porção exócrina é a porção que faz o suco pancreático, que vai agir na digestão das substâncias que chegaram no intestino delgado. Já a porção endócrina são as células, né, das ilhotas de Langerhans, que são assim chamadas, essa parte endócrina do pâncreas, que tem a função de produzir 2 tipos de hormônios. Agora, esses hormônios são produzidos em células diferentes. São produzidos nas ilhotas de Langerhans, mas tem as células alfa e as células beta. A célula alfa produz insulina, a beta, o glucagon. Insulina e glucagon são hormônios antagônicos. Eles vão controlar a glicemia do sangue. Se a quantidade de açúcar no sangue, glicose no sangue aumentou, a insulina começa a agir, no sentido de aumentar a permeabilidade das células, das membranas celulares, para a insulina sair do sangue e entrar na célula. E aí, a quantidade de glicose no sangue abaixa. No entanto, se essa quantidade de glicose no sangue abaixar muito, aí é a vez do glucagon, que vai lá no fígado, converte o glicogênio em glicose e joga na corrente sanguínea, para essa glicose aumentar um pouquinho no sangue. Então, esses 2 hormônios agem no sentido de controlar a quantidade de glicose no sangue. Se está sobrando glicose, é a insulina, que vai fazer baixar. Se está faltando, é o glucagon, que vai fazer aumentar. Ok? Muito bem. Muito obrigada pela atenção e terminamos, então, a nossa apresentação de tecidos epiteliais. Até a próxima aula.